Hoje eu preparei uma reflexão para você sobre um tema que eu recebo muitas reclamações, muitas pontuações, que é o seguinte: André, por que você sempre pede para a mulher mudar? Por que você sempre culpa as mulheres? Por que sempre que ela quer que o casamento melhore, você fala que ela que tem que mudar primeiro? Veja bem, vamos entender aqui, isso tem até a ver com o vídeo de ontem. Se você não viu, eu respondo a pergunta. Meu marido não me trata com carinho, o que eu devo fazer, como eu devo falar com ele? Eu fiz esse vídeo lá, teve muitas interações, convido você a assistir esse vídeo aí também. Então, a partir das interações ali, e relembrando que muita gente sempre fala, lá já vai o André culpar a mulher de novo, eu preciso lembrar a você uma coisa fundamental. Primeiro, vida a dois não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Para eu te ajudar a refletir sobre isso, eu conto nas minhas palestras, quando eu viajo por aí, essa história que é a seguinte: imagina que eu vou sair com a minha família num domingo de manhã, eu vou colocar todos no carro e eu vou dirigir, e aí eu estou dirigindo e vem uma carreta na contramão em alta velocidade, e eu olho para essa carreta e falo, essa carreta está errada. Se ela está errada, portanto a culpa é dela, e se a culpa é dela, eu não vou sair daqui, e o problema é da carreta, o mundo é injusto, a carreta é injusta, o carreteiro é opressor, eu não vou sair daqui. Veja, o que vai acontecer comigo? Ora, eu vou causar um acidente, vou colocar minha esposa em risco, minha família em risco, ou seja, eu vou estar certo, mas eu vou causar uma consequência desastrosa para as pessoas que eu mais amo na minha vida. Percebe? No trânsito, nessa situação, estar certo ou errado é menos importante. O fato é que, por mais que eu tente me esconder dessa realidade, quando eu estou dirigindo, eu tenho a responsabilidade. Na vida a dois é a mesma coisa. É claro que a culpa existe, mas a culpa tem que ser tratada por aquele que faz a ofensa. Ele precisa pedir perdão, ele precisa mudar os caminhos dele, ele precisa vivenciar arrependimento. Isso tudo é verdade. Mas no que concerne a sua vida, você que está insatisfeito, seja homem ou mulher, ainda assim é sua responsabilidade, porque nós entendemos isso, o casamento é uma união de corpos, é uma unidade plena e, portanto, estamos falando de uma só carne. A culpa, o certo e o errado já deixou de ser o principal. O foco central é fazer dar certo. Então, primeiro nós falamos que aquele que está insatisfeito deve ter a iniciativa da transformação, porque isso é um princípio cristão. A sua responsabilidade como cristão faz você agir primeiro na medida em que você quer uma transformação. Por isso que a gente citou lá naquele vídeo de ontem a passagem que Jesus disse: faça para o outro aquilo que você quer para si mesmo. Isso é um dever, percebe? Agora, tem um ponto desconfortável que nós precisamos tocar, que é o seguinte: a maioria dos divórcios acontecem por causa da insatisfação feminina. Isso é um fato, não é uma opinião. Se você pegar as pesquisas aí, você vai ver que mais de 60% dos divórcios, dependendo da pesquisa, às vezes 70%, algumas até mais, as mulheres tomam a iniciativa do divórcio. Veja, eu não quero ser cego aqui e dizer que, se a mulher reclama, é porque ela está errada. Não. É claro que em muitos casos o homem está cometendo erros, está sendo negligente, ele muitas vezes pode estar até traindo a mulher, pode estar acontecendo isso tudo. Mas existe uma disposição feminina para observar o erro. E isso é natural. Se você pegar lá o arquétipo de Adão e Eva, você vai perceber isso de forma muito clara. É óbvio que Adão estava sendo negligente. É óbvio que Adão, quando nós vemos lá a narrativa do capítulo 3 de Gênesis, está embutido nesse drama, claro que está embutido nesse drama, a falta de dedicação de Adão em liderar sua esposa em amor. Para a gente narrar de uma maneira lúdica aqui, é como se Adão estivesse lá sentado no domingo, assistindo um jogo de futebol,
né? Não estava nem aí para a família. Se eles tivessem filhos, eles ainda não tinham, naquele momento da narrativa de Gênesis, o filho chegaria para Adão e perguntaria: papai, eu posso tomar sorvete? O que ele falaria? Você já sabe. Pergunta para sua mãe. É óbvio que existe uma tentação masculina de omitir, de inércia. Isso é um pecado, isso é um erro. Precisa ser tratado. No entanto, existe uma tentação feminina, que a gente vê também no padrão de Eva, que é a tentação da insatisfação. E normalmente essa insatisfação, ao invés de retornar essa mulher para o lar, é aqui a grande tentação da mulher, ela tende a pegar as coisas com seu próprio braço e quer governar a casa. O erro de Eva passa por isso. Além do orgulho, claro, além de querer não aceitar o lugar que Deus deu como humanidade, Adão e Eva, existe também um orgulho em não aceitar o papel que Deus deu à mulher dentro do lar. Então, essa insatisfação, se você não redireciona ela na maneira que Deus ensina você a tratar, o que você vai fazer? Você vai trazer queda para sua casa. Por quê? Porque isso vai virar uma reclamação. O seu Adão aí, entre aspas, não vai mudar na base da reclamação e você vai colher frutos desastrosos no seu lar. Ou seja, você vai estar certa, mas você vai conduzir o seu lar para a destruição. Então aqui que está o ponto. Eu lembro que na interação que eu tive ontem naquele vídeo, uma pessoa perguntou assim: mas André, por que sempre a mulher que tem que mudar? Não é sempre que a mulher tem que mudar, os dois têm que mudar, mas na medida em que o primeiro vem buscar, eu quero que melhore. Então você é o primeiro, se você tem a consciência que tem que melhorar, você é o primeiro que tem que melhorar, ora bolas. Mas tudo bem, eu falei assim, vamos inverter a pergunta? Por que sempre a mulher está mais insatisfeita? Porque sempre a mulher é que está mais insatisfeita. Esse é um ponto também que a gente tem que endereçar. Ora, nós vivemos em um mundo que desarranjou os papéis estabelecidos por Deus, por vários fatores socioeconômicos, sociais, tá? Então, existe também um sentido no qual o homem está sem lugar no lar. Ele está sem lugar no lar porque já não existe um aspecto de feminilidade nessa relação e vocês começam a gerar uma competição com o masculino. Veja, aqui é um ponto que eu quero que você entenda. Quando você assume as rédeas diante de um problema e você quer ditar a forma que o problema vai ser resolvido, você está assumindo um papel masculino. Você está assumindo um papel de liderança. E aí a gente vê muito isso, né? A mulher fala assim: não, meu marido, ele reclama, meu marido, ele tá muito omisso. É por isso que eu reclamo com ele. Eu só reclamo com ele porque ele está omisso. Não é bem assim. Eu queria tirar as escamas dos seus olhos para você entender. O fato de você viver reclamando do seu marido, veja bem, não é porque ele está omisso. O papel é o contrário. Ele é um omisso e por isso que você vive reclamando. Só que tem um fator aí, você que escolheu ele. E por que eu digo isso? Na maioria dos casos é verdade. Porque se o seu marido virasse um homem perfeito hoje, o seu casamento seria um inferno. Sabe por quê? Você ia ter que parar de reclamar e você não sabe parar de reclamar. Percebe então que a ótica aqui é uma ótica de convite. O casamento é uma dança complementar. Se você quer ir para um dojo, se você quer ir para o MMA Fight, se você quer ir para a arena de luta, vai ser dois machos brigando, um com o outro. Tem macho demais nessa casa. Então veja, se você deseja uma dança complementar, começa a fazer o movimento feminino, que é o movimento do auxílio, o movimento do despertamento, o movimento da fala que encoraja. O movimento que convida o homem a tomar o seu lugar. Tem várias imagens nas escrituras em que você vê claramente o feminino convidando o masculino para agir. Uma dessas cenas está lá no livro de Juízes, capítulo 6 e 7.
tem uma juíza chamada Débora, ela julgava, mas ela não era uma juíza guerreira, tá bom? Quando chegou o momento do povo de Deus ir para a guerra, ao invés dela pegar as armas, embanhar a espada, subir num cavalo e ir lutar, consciente das suas limitações enquanto mulher, o que ela fez? Chamou o líder do exército e falou assim: olha, Deus está mandando você ir, meu filho. Vá. Veja, mas não é um dedo na cara, vá. É um encorajamento. Então, esse é um exemplo a ser seguido. Se você quer um homem com iniciativa, você precisa escolher agir como o feminino à luz de Deus deseja. Enquanto você continuar reclamando dele, o ciclo só vai piorar. Porque também, quando ele agir por causa da sua reclamação, ele estará sendo reativo, ele não estará sendo líder. Então o caminho da reclamação é um caminho de derrota completa, porque, veja bem, uma mulher que reclama muito, se o marido não faz nada, a reclamação aumenta. E aí você joga tudo pro alto e tudo a perder. O marido às vezes fala assim: quer saber, essa mulher reclama tanto, eu não vou fazer nada não. Porque o homem não gosta de ser mandado. Ou você vai, reclama e ele reage. Ótimo, ele reagiu, olha que coisa boa, ele reagiu à sua reclamação. Mas e da próxima vez? E da próxima vez, será que ele vai reagir por causa da sua reclamação também? Então você está estabelecendo um padrão mãe-filho. Um padrão mãe e filho de poucos aninhos. Percebeu? Porque agora você precisa ficar lembrando ele toda hora. Ele só vai agir baseado na sua reclamação. De maneira que se você busca uma conversa mais assertiva, menos conflitiva, se você fala das suas necessidades e menos do que o outro tem que fazer, se você se apresenta como alguém que precisa de acolhimento ao invés de alguém que manda, a chance da transformação é maior, muito maior. Então veja só, agora mais um ponto aqui para te ajudar a refletir sobre isso. Vem uma moça e faz uma pergunta para mim nas redes sociais, nos comentários, falando que o casamento dela tem que melhorar. O que eu vou falar? Você tá certa, filho, o seu marido tem que mudar? É isso que eu tenho que falar para ela? Eu nem sei se o marido dela vai escutar meu vídeo, eu nem sei se o marido dela vai escutar a minha mensagem. A mesma coisa para homens. Às vezes vem homens aqui no canal, seja no Instagram, né, principalmente no Instagram, e reclama da esposa ou de uma namorada, por exemplo. Não cabe a mim ficar falando: sua namorada tá errada. A única pessoa tratável nesse contato que eu tenho como conselheiro, né, generalista, porque eu não conheço a vida, as pessoas têm que buscar conselheiros na vida local delas, na igreja que elas vão, nas famílias que elas fazem parte, né? Eu estou fazendo uma reflexão generalista para mais pessoas pegarem a visão e agir. Eu não estou querendo resolver o caso de uma pessoa, né? Vamos dizer assim, eu nem sou capaz de fazer isso. Mas eu não vou falar mal da esposa do cara se o cara tá vindo a mim pedir pergunta, né? Ela fez isso, tá bom, meu filho, o que você faz? Qual a parte que você controla? Porque veja, perder energia com o que você não controla é falta de tempo. E isso aqui a gente termina essa reflexão falando do aspecto da fé. No final das contas, qual que é a segurança que a gente tem de que o nosso casamento pode dar certo? É que Deus está na causa. Então a vida 2 é um chamado para a dependência de Deus. E como que você depende de Deus? É mandando no seu cônjuge? É assim que você vai depender de Deus? Não. É fazendo o que está na sua mão, da melhor forma possível, pedindo a intervenção divina para que o coração daquela pessoa seja mudado. Tá? O Espírito de Deus pode muito mais do que 20 mil discussões que você possa fazer com o seu cônjuge. Aliás, o que mais falta nos relacionamentos que eu vejo hoje é uma interação leve. Vocês estão transformando o casamento de vocês, sabe o quê? Em um encontro administrativo da gestão da empresa. E quase sempre a mulher é o chefe. Então você vai lá, quer conversar, você não quer conversar sobre a vida, sobre o que está acontecendo, você não quer falar sobre as coisas. Não, você quer cobrar e cobrar e cobrar e tá faltando alguma coisa e tá faltando alguma coisa. Pergunta. Uma vez que você já assumiu esse papel de chefe, se você vê que o seu marido virou chefe mesmo, se ele é um líder servidor, sabe o que vai acontecer? Você vai colapsar, você vai entrar em crise. Sabe por quê?
porque você não aprendeu a ser liderada pelo seu marido. Tá entendendo? Você não tem a docilidade. Você, aliás, não está nem abrindo esse espaço para ele se despertar. Então veja, eu não estou falando que você não tem que ter iniciativa na sua casa. Eu não estou falando que você não deva conversar sobre assuntos na sua casa, falar das suas dores na sua casa, não é isso. É a maneira de você falar e abordar. Se você assume o papel de chefe, naturalmente você está querendo um empregado dentro de casa. Cuidado, né? Aí você vai ver que uma série de disfuncionalidades no relacionamento vão surgir por causa disso. Porque afinal de contas, o empregado só tá preocupado com o salário. Então, o empregado, no geral, ele faz aquilo que é esperado e ponto. Você não está numa relação de empresa, você está numa relação de família. Tudo é de vocês dois, inclusive o problema. E é por isso que eu sempre falo para vocês. Se você deseja mudança, seja a primeira mudança que você quer ver na casa. E parar de reclamar é um dos primeiros pontos. Então, não é que eu esteja sempre colocando a culpa na mulher, mas é que uma vez que a mulher, na maioria dos casos, está insatisfeita, recai sobre ela também um chamado para elevação da alma. E, na verdade, esse chamado é universal, tá? Você vai ver na história do cristianismo transformações de mulheres que voltaram para a vida doméstica, trouxeram o céu para a vida doméstica pela graça de Deus, e no oculto, no escondido da vida doméstica, pela influência, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe, e um homem se converteu a Deus. Um imperador se converteu a Deus. Um rei se converteu a Deus. Um homem de poder se converteu a Deus. Por quê? O que você não entende é o seguinte: a posição de auxiliadora é uma posição de privilégio. Você tem acesso ao seu homem de jeito que nenhuma pessoa no mundo tem. Só que o jeito de acessar o seu homem não é sendo um outro macho dentro de casa. Pensa nisso. Deus abençoe vocês. Quero pedir para você encaminhar esse vídeo aí. Se faz sentido para você, manda ele aí para as pessoas que você gosta, que você ama, que talvez vão ser encorajados por isso. Comenta aqui embaixo se faz sentido a minha justificativa. E a gente continua nessa nossa interação. Fiquem com Deus.